Você pode chegar ao PNA através de uma argumentação de direito natural. Você pode chegar ao PNA através de argumentação espiritual ou de uma argumentação metafísica. Com verdades científicas, elas podem vir da lógica ou da realidade empírica, não é isso? Sim. Se eu provar que uma coisa acontece, isso é um fato científico, mesmo que não tenha explicação. Você concorda comigo ou não? Concordo. É isso? Se eu provar, olha, meu irmão, tem um ET aqui, o cara não é possível, eu digo, mas tem, não é isso? Isso é um fato científico, não é isso? Os fatos na ciência, eles vêm ou da lógica ou da realidade. O PNA vem dos dois. Você não precisa depender nem exclusivamente da lógica, nem exclusivamente da realidade. Ele vem da história, que é o direito natural, e ele vem da lógica, que é a argumentação do PNA. Então você acha que é a priori, ao mesmo tempo é a priori, e ao mesmo tempo é a posteriori, é sintético. Você pode utilizar qualquer uma das argumentações, exatamente. Você pode utilizar qualquer uma das argumentações, e é exatamente por isso que essa aqui é uma verdade que pode ser considerada categórica. Isso. Esse aqui falou que ele compra maconha por Pix, né? Eu duvido bastante, né, dessa. Eu tenho um texto, inclusive, um texto no Substack que explica como as pessoas vendendo droga de maneira anônima vai reduzir o valor da droga em 4 ou 5 vezes e vai acabar com a violência nas drogas. Você conhece algum cliente do Jogo do Bicho que tenha morrido porque apostou no Jogo do Bicho? Não. Por que o crime sem vítima. É o crime sem vítima. Por que o Jogo do Bicho não mata os clientes e o tráfico mata o cliente? Porque o tráfico vende a crédito e o cara não paga, ele tem que matar o cara para dar o exemplo, não é isso? E o Jogo do Bicho não aposta crédito. Você tem o dinheiro e paga ou não paga, não é isso? Você paga na hora. Ou senão você não aposta, não é isso ou não? Exatamente. O Jogo do Bicho aposta crédito? O Jogo do Bicho aposta crédito? Não. É só à vista, não é isso? Exatamente. Pois é. Não tem aquela questão de TV, né? Isso, a maioria das mortes do tráfico não é porque o cara tá devendo outro, não. Sim, e por isso que eu acho que é errado alguns libertários insinuarem que os traficantes são libertários. Isso aqui é totalmente antilibertário nessa questão de os agiotas também não são libertários, porque há essa questão da dívida, né? É totalmente antiproporcional, não é proporcional a dívida com a punição. Se você me dever e não tiver como pagar para mim, tem alguma passagem no Antigo Testamento contra a escravidão? Jesus critica o cara que escravizou o cara, mas porque ele escravizou o cara e na hora de ele ser escravo ele foi perdoado. Ele não critica o direito do cara de fazer o cara como escravo. Ele critica a hipocrisia do cara, que ele foi perdoado de uma dívida muito maior, não é isso? No Antigo Testamento tinha escravidão? Não tinha escravidão no Antigo Testamento? Quando Jesus foi questionado, você veio revogar a antiga lei, ele respondeu o quê? Jesus não foi questionado várias vezes? Você veio revogar a lei de Israel, não é isso ou não? Sim. O que ele respondeu lá no Templo de Salomão? Ele não veio revogar a lei, ele veio fazer a lei ser cumprida da maneira com que ela devia ser cumprida desde o início, de verdade, não é isso? Sim. E o Bitcoin faz a mesma coisa com a propriedade privada. O Bitcoin faz a propriedade privada ser mais forte, mais plena do que ela já foi em qualquer época da história da humanidade. O Bitcoin faz com a propriedade o que Jesus Cristo fez com a lei do Antigo Testamento. Ele aperfeiçoa a um ponto que ela nunca teria alcançado. Aqui, levar pro caixão. Essa é a propriedade plena, não é isso? O Akawaka falando, entrevistando entrevistador. Só que mesmo acontece, né? Aqui o cara tinha falado a respeito do El Salvador direcionado com Bitcoin aqui. Eu acho que eu perdi a pergunta. Eu não sei não. Hoje o título de El Salvador, o preço lá, o valor, você pode entrar na internet. El Salvador vai conseguir emitir Bitcoin Bonds esse ano? Mas se ele não emitir o Bitcoin Bond, ele vai ter que ficar de 4 para FMI. Ou da calote. As alternativas são essas. Todas as analogias são com sexo, né? Impressionante. Vai ficar de 4. Se a sociedade inteira só existe por causa do sexo. A sociedade inteira, a maioria das pessoas trabalham, compram um carro, compram casa, tudo que as pessoas fazem, a maioria das pessoas fazem na vida é por causa de sexo. O nível mais baixo é por causa de comida. Aí depois é evitar violência e tal, e depois é sexo. Depois Thiago Paul, eu entrei no nó tático do Renato, infelizmente. Saí da minha postura. Então, qual que é a próxima pergunta aqui? José Maciel falou em Bitcoin a $1.000. O que o Renato acha disso? Tudo é possível.
Inclusive, ainda existe na Finex lá mais de 100 mil bitcoins agora em long, né? Pode acontecer um evento, como nós tivemos aí recentemente, de rect, de liquidação em massa, que leve o Bitcoin a valores sub 10. Agora, a probabilidade disso é menor a cada semana, né? O Celsius tinha um monte de valores aí alavancados, fechou todos os contratos. A Luna tinha um monte de valores alavancados, tomou rect total. O nível de alavancagem está diminuindo, né? E o número de pessoas esperando por isso e deixando ordem lá está aumentando. O Bitcoin pode cair, inclusive eu acredito que ele vai cair quando tiver a desova do Mt. Gox. Só que não vai ser um evento como o da o que você acha que influencia... Ô Renato, o que você acha que influencia na queda e na subida de um Bitcoin? Quais são os principais variáveis? Oferta e demanda. Oferta e demanda? Continuam vendendo. Se esse cara lançar esse Bitcoin Bond e tiver uma oferta com sucesso, vão acontecer muitas outras. E aí começa um FOMO. O Bitcoin pode aumentar 10 vezes em meses tranquilamente. Agora ele está sofrendo uma pressão internacional muito pesada para ele não fazer isso. Os países do terceiro mundo agora vão ter um custo muito alto para captar dívida em dólar. E a moeda de El Salvador é o dólar. Então, para ele vai ser muito caro. Hoje em dia, o título de El Salvador está mais de 22% anualizado. Ele não tem como, ninguém tem como emitir uma dívida pagando mais do que isso e pagar, é impagável. Ou ele vai ter que se submeter ao FMI, fazer como a Argentina, inclusive, acabar com a lei do Bitcoin, ou ele vai dar calote, ou ele vai ter que emitir o Bitcoin Bond. Não existe uma quarta opção, só essas três que estão na mesa do cara. Mas teve o caso lá no Canadá no início do ano que carteiras de Bitcoin foram bloqueadas, né? Por conta dos manifestantes anti-vax. Não soube disso, não. Dezenas. Eu soube que contas em corretoras foram bloqueadas, carteiras de Bitcoin nunca ouvi falar. Conseguiram bloquear como? Não, o governo conseguiu rastrear, acho que por conta da chave, né? Que foi despejada em algum lugar. Eles bloquearam contas em corretoras, que é um dinheiro que não é seu. O dinheiro que é seu é que está no... O governo pode saber seu endereço livremente. Se ele não tem a chave privada, ele não tem como bloquear. Se ele tem a chave privada, o endereço não é seu, é dele, não é isso? Não, porque há a hipótese que a chave privada foi descoberta, foi vazada, né, por alguém. Ele roubou seu Bitcoin. Pronto. Se você perdeu a chave privada, o Bitcoin não é mais seu. Chave privada é o código para acessar aquele dinheiro, não é isso? Então, o governo confiscou algum dinheiro dessas carteiras. Como? Talvez pela hipótese que você falou. O que eu soube, o que eu vi na notícia, foi que eles confiscaram contas, né? Contas em corretoras, né? Sim. Isso aí não é seu, é um crédito, né? Então você fala como se fosse o governo tivesse pegado o dinheiro, se fosse aqui no Brasil, no mercado Bitcoin. É, isso. Sim, com certeza. Gabriel Coutinho fez uma pergunta aqui, interessante. Renato, sobre a distorção que o subsídio no setor de imóveis causa no mercado. Quando esse subsídio de taxa de juros de 47k de reais acabar, o mercado vai colapsar? Como seria o Bitcoin, o mercado imobiliário? Como o André falou, existe uma tendência de demonetização do dinheiro. Originalmente, inclusive esse ciclo, você vê que ele é orgânico, porque ele se repete em todos os continentes. Inclusive, se o português chegasse aqui e oferecesse ouro e prata para o índio não ia ver dinheiro naquilo, não é isso? Ele queria ponta de flecha de metal, ele queria facão, ele queria cavalo, ele queria cachorro, ele queria, não é isso que ele queria? Toda vez que o índio via um cavalo, sei que você não vai gostar disso, mas ele chegava com 5, 10 mulheres para trocar pelo cavalo, não é isso? Que era a coisa mais valiosa que tinha para ele. Ele dizia, não, eu quero esse bicho aí, tome 3 mulheres, 4 mulheres, não é isso? Ele queria instrumentos, ferramentas. Na nossa sociedade, a gente começou com ferramenta de obsidiana. Aí depois a gente foi pro cobre. Por quê? Porque o cobre é o metal mais fácil de se achar em aluvião. E é o metal mais fácil de se manusear aquecendo pouco, não é isso? Da idade do cobre, não é isso? Aí depois tem a questão do grafeno, né? Que é muito debatido. O grafeno que aqui concentra aqui no Brasil. Não entendi. O grafeno. O que tem? Não, que o grafeno também é um material muito raro, né? E aqui se encontra no Brasil. O pessoal debate muito quanto a isso. O grafeno é feito. Ele é feito de grafite. Não é raro, é difícil de fazer, mas tem gente que faz com a fita. Você pega o grafite e vai fazendo camadas com a fita e arranjando ele em negócio e faz o grafeno, não é isso? Mas por que o Bolsonaro toca tanto nessa tecla do grafeno? Mas o quê? Por que o Bolsonaro toca tanto nessa tecla do grafeno? Do nióbio, grafeno. É isso. O grafeno, você pode fazer de grafite, uma das coisas mais abundantes na natureza, né? O problema é os processos industriais para produzir um grafeno de qualidade, né? Mas voltando, as reservas de valor, elas são cada vez mais imateriais. E o Bitcoin é o ápice disso, porque o Bitcoin não existe fisicamente.
O ouro tem alguma existência física, mas a maior parte da riqueza dele não vem das suas propriedades físicas, e sim de sua relação estoque-fluxo. Nióbio. É isso. Os imóveis, com o desenvolvimento do Bitcoin e com o aumento do Estado, ele tende a se demonetizar. Com o aumento da taxa de juros, os imóveis vão perder valor. Com a erosão tributária, os imóveis são uma das pouquíssimas coisas que não tem como deixar de ser tributados. Os grandes impérios do passado, todos eram baseados em tributos sobre imóveis. A tendência é que tenham cada vez mais cidades fantasmas, inclusive com a internet universal, as cidades tendem a diminuir de população. E além disso, ainda tem a questão demográfica, de estruturação de famílias, da redução da fecundidade. Os imóveis, nos próximos anos, aí a tendência é se foder. A maioria dos países do mundo, o ápice do valor dos imóveis foi o ápice demográfico. Na Espanha, nunca voltou ao valor de 2008. No Japão, nunca voltou ao valor de 1988. O ápice demográfico, normalmente, é o ápice do valor dos imóveis. Sim. Vai ter mais gente ou menos gente no Brasil daqui a 30 anos? Vai ter mais. Vai? Vai. Você acha que a fecundidade no Brasil é quanto atualmente? Se você pegar pela escala ocidental, é 2.1. Para 2.1. Você acha que é 2.1? Sim. Ocidental. O Brasil não é, já caiu de 2 há mais de 20 anos. Ano passado aqui na Bahia nasceu menos gente desde que se faz registro há mais de 40 anos. O Brasil já está abaixo de 1.69. O Brasil tem uns 20 anos que produz menos do que a quantidade mínima. Tem mais gente da minha idade do que da sua. Tem mais gente com 40 anos hoje no Brasil do que com 20. Mesmo com quem já morreu. Então, para se considerar do nível maior, então é a partir do 2, né? A partir do 2. É 2.18. Sim. É 2.18. Porque tem pessoas que são inférteis, tem pessoas que morrem no criança, não é isso ou não? Sim. Existe. É 2.2. Para manutenção, para porra ficar meia bomba, é 2.2, 2.18. Nenhum país voltou abaixo de 2,14. Quando você então, cai disso aí, a sociedade colapsa. E voltando, a criminalidade vem caindo, André. A criminalidade vem caindo porque o número de pessoas na faixa da entrada do crime vem diminuindo 10 a 15% ao ano. A criminalidade vem caindo desde Temer, exatamente porque o número de pessoas jovens, que é o pessoal do crime, vem caindo. Aqui em Salvador, hoje, não tem metade das escolas que existia na minha época. O número de faculdades já começou a diminuir. O Brasil já começou a envelhecer, a idade média do Brasil já está começando a aumentar pra caralho desde o ano que eu comecei a nascer. A minha geração é mais numerosa. Você não vai aposentar. Se você puder, cair fora desse país. Se você puder, em vez de gastar R$1.000 por mês com a faculdade, vai fazer um Summer Experience, já que você é universitário, ganhar em dólar, ganhar em euro, vai à Irlanda, você ganhar dinheiro lá fora, velho, fazendo qualquer porra, sendo braçal, que você vai ganhar muito mais. Aqui você não vai. O que você pensa do mestre do capitalismo?